Oiê, tudo bem com você? Por aqui tudo certo. No episódio de hoje eu quero te falar sobre um assunto sobre o qual eu penso muitas vezes. E por causa dessas minhas reflexões todas, eu cheguei a uma conclusão que eu acho que ela é difícil de rebater. Mas você fica à vontade para dizer o que você pensa aqui no episódio. Você pode sempre dar a sua opinião e não precisa ser igual a minha. Tudo que a gente quer que aconteça na vida, na nossa vida, depende de um processo, depende de um caminho. Você concorda comigo? Vamos pensar em alguns exemplos, exemplos que são muito comuns da gente, seres humanos, querermos implementar na nossa vida. Por exemplo, emagrecer, recuperar saúde, manter saúde, introduzir uma rotina nova, se organizar em algum aspecto da vida, colocar um projeto novo no mundo e por aí vai. Coisas comuns a todos e todas nós e que dependem de um caminho, de um processo, de uma continuidade, de um caminhar. Concorda comigo? Acontece que a gente vive num mundo tão apressado e que vende tanta ilusão pra gente que a gente se esquece do tempo das coisas. E é aqui que mora o principal assunto desse episódio que eu quero falar com você. Muita gente está se acostumando a comparar o palco dos outros com os seus bastidores. Quem vê close não vê corre. Já ouviu essa frase? Não sei quem foi que disse isso pela primeira vez. Eu ouço isso muito e acho que tem muito sentido, né? Quando você vê as coisas de perto das pessoas, você não imagina tudo que está por trás para a pessoa chegar até onde ela chegou. Que é a mesma coisa de pensar que a gente olha para o palco e não pensa nos bastidores da vida daquela pessoa. Isso é uma super verdade. Por quê? Porque tudo tem seu tempo para acontecer. E, muito sinceramente, eu não vejo grande futuro para a gente, enquanto humanidade, se a gente continuar achando que não tem tempo para nada, que vídeo de 3 minutos é longo, que tem que acelerar a voz das pessoas nas mensagens. Vixe, eu fico até cansada só de pensar nisso. Mas eu não quero, nesse momento, que você esteja se sentindo julgada ou julgado por mim. Talvez ouvir as mensagens rápidas, não ter tempo para ver vídeos com mais de 3 minutos, seja uma consequência desse mundo doido que a gente está vivendo. O que eu estou te propondo é parar para pensar se isso não está te causando alguma ansiedade, se isso não está te tirando dos seus projetos, não está te tirando do seu prumo. E é esse o convite. Reflete, né? Por que eu estou precisando que as coisas aconteçam mais rápido? Por que eu não estou dando tempo das coisas? Por que eu não estou respeitando o tempo das coisas? E aí vem uma outra variante dessa história, além do tempo, que é a constância. Ô, coisa difícil, não é mesmo? Como é que é difícil eu pensar assim? E vou falar de um projeto que tem muito a ver com o que eu estou vivendo agora. Quero emagrecer, quero me sentir mais leve, quero perder peso. Preciso de praticar exercício físico todos os dias. Preciso ter constância naquilo que eu faço. Ai, como é difícil, né? Como seria muito mais fácil se existisse uma varinha mágica que fizesse assim, plim, e pronto. Eu já estaria do jeito que eu quero estar. Mas isso não é possível, não existe, não é assim, né? Eu tenho pensado muito sobre como ser constante nas coisas que eu quero que aconteça, nos meus projetos e em todos os planos de médio e longo prazo. Como diz meu pai, eu não quero esperar o mundo acabar em muro para eu morrer encostada. Frase maravilhosa, né? Pois é, eu quero continuar caminhando, fazendo coisas, produzindo, mas no meu tempo, com constância e respeitando todos os meus ciclos, os meus ritmos, o meu tempo, mas de forma constante. E aí eu facilmente chego a uma conclusão de que a pressa é inimiga da constância. Mas a gente vive numa sociedade que valoriza a velocidade.
A gente quer tudo para ontem e muitas vezes a gente se sente pressionada a fazer mais, a ser mais, a alcançar mais em um curto espaço de tempo. Mas será que essa pressa realmente nos ajuda a viver de forma mais intencional? A pressa dá para a gente uma falsa impressão de produtividade. Quando a gente está sempre correndo de uma tarefa para outra, parece que a gente está sendo eficaz, mas muitas vezes, na verdade, a gente está apenas se desgastando nesse processo todo. Esse ritmo frenético impede que a gente se concentre plenamente em cada atividade que a gente está fazendo, o que resulta num trabalho de menor qualidade e pior, frequentemente em retrabalho, em ter que fazer coisas e coisas de novo e de novo. Por outro lado, a constância é uma abordagem, digamos assim, mais suave e, uma palavra que eu amo, sustentável. Isso é uma coisa que está presente em tudo que eu faço na minha vida, que seja sustentável. Se não for sustentável, não dá para ser constante. E quando a gente é constante, a gente estabelece um ritmo que permite a assimilação de novos hábitos, a execução de tarefas com mais atenção, com mais cuidado. Ser constante não significa ser lento, ser lenta, mas sim estar comprometida com um progresso gradual e firme. É aquilo que eu falei, né, sobre ser sustentável. Então, para tornar tudo isso que eu estou falando mais palpável, mais acessível e objetivo para você, né, para que você esteja realmente comprometida com o seu progresso gradual, firme, constante, sustentável, eu queria te sugerir 4 caminhos, 4 ferramentas de organização e produtividade. E a primeira delas é fazer um planejamento semanal. Faz uma coisa simples, que esteja ao seu alcance nesse momento, caso você não tenha o hábito de pensar sobre a sua semana. Então, eu te sugiro você escolher um dia, eu faço isso no domingo, e olhar para a sua semana. O que você tem para fazer, quais são suas aulas, quais são seus compromissos, aquilo que já está marcado, e vai colocando isso na sua agenda. E vai pensando naquilo que você quer que aconteça. Outra coisa que ajuda muito também para o planejamento semanal é pensar qual vai ser o seu foco daquela semana. Qual é aquele assunto no qual você vai dedicar mais energia naquela semana. Então, a primeira sugestão que eu te dou é fazer planejamento semanal. A segunda é uma técnica chamada técnica Pomodoro, que é muito interessante porque separa em blocos o tempo para você utilizar numa determinada atividade. Então, vamos supor, imagina que você quer ler um pouco mais. Você quer implementar esse hábito de ler mais no seu dia a dia. Então, você decide que durante 25 minutos, a uma determinada hora, você pode até colocar isso no seu planejamento semanal, você vai ler o livro, que é o livro escolhido daquele mês. Durante 25 minutos, uma leitura ali concentrada, com tempo para começar e para acabar. Depois desses 25 minutos, você para 5. Aí imagina, você levanta, faz um alongamento, se estica, olha para o horizonte, porque também é interessante, né? Fazer essa abordagem de olhar para longe por causa dos olhos e depois faz mais um bloco de 25 minutos. Acabou. Com isso, você consegue ler durante 50 minutos, de forma focada, firme e consistente. Técnica Pomodoro. Se você quiser, pesquisa mais sobre isso, pode te ajudar. A terceira sugestão que eu te dou é definir prioridades. Nem tudo é urgente e é importante. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube onde eu falo sobre a matriz de Eisenhower. Se você quiser, dá uma olhada lá no meu canal que isso pode te ajudar. Essa matriz ela serve para identificar o que realmente precisa ser feito agora, o que pode ser adiado ou o que pode ser delegado. É a gente entender que nem tudo é urgente e nem tudo é importante. E tem coisas na vida que não são nem urgentes nem importantes. E a gente fica gastando um tempão com elas. Ou seja, terceira sugestão que eu te dou é define prioridades. E a quarta, que pode ser implementada junto com a primeira, é faça revisões periódicas. Nenhum método, sistema de organização
vai funcionar se você não tiver essa capacidade de fazer revisões sobre os seus processos, sobre aquilo que está dando certo, o que não está, né? Reserva um tempo na semana, que pode ser, tal como eu disse, junto com o seu planejamento semanal, para você revisar o que foi feito, o que precisa ser ajustado no plano da semana seguinte. E isso, com certeza, vai te manter no caminho certo e permite fazer ajustes conforme seja necessário. Eu estou plenamente convencida que a constância traz inúmeros benefícios. Além de reduzir o estresse, a ansiedade, permite que a gente desfrute mais do processo, sabe? E celebre as nossas pequenas vitórias ao longo do caminho, coisa que a gente muitas vezes esquece de fazer. A constância constrói uma espécie de uma base sólida e sobre essa base a gente constrói conquistas para serem alcançadas. Para viver uma vida intencional, que é o assunto desse canal e é o assunto do meu trabalho, a gente precisa questionar a lógica da pressa. Por que ter pressa? Por que eu estou com pressa? Eu não estou dizendo que isso nunca vai acontecer na sua vida. Eu não estou dizendo que eu não vivo uma vida em que às vezes eu estou apressada. Isso só não pode ser a regra da vida. Quando a gente prioriza ser constante, a gente cria um ambiente mais propício ao crescimento pessoal e profissional. E, consequentemente, a gente vai criando uma mente mais leve e mais tranquila. Eu fico muito feliz que você tenha me escutado até aqui. Muito obrigada. Meu nome é Cris Dantas e esse é o meu podcast, 10 minutos de cada vez. Um projeto para falar sobre vida intencional, mais suave e constante. Espero sinceramente que esse episódio possa ser inspirador para você, que tenha te dado algum insight ou, quem sabe, um desejo de fazer algo novo por você. Cuide-se bem. Tchau!